Pastor Wellington, Deus o abençoe. Amém. Amém, igreja. Que bom estar aqui com vocês nessa noite, mais uma vez. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a confiança que o pastor Anderson concede a mim. Não é nada fácil, como eu sempre digo, que estar aqui à frente é uma tarefa muito difícil, mas Deus capacita, que Ele traga unção para nossas vidas nessa noite e fale profundamente ao seu coração, como tem falado ao meu. Como o Ricardo falou, o pai da Sofia está doida para pregar aqui. Já 2 vezes ela já veio aqui nesse púlpito e pediu para eu gravar ela pregando. Já pregou lá na sala das crianças. Pastor Anderson ficou admirado com ela aqui, com o vídeo que ela fez aqui. Que Deus abençoe ela, né, nesse caminho, né? Quem sabe uma missionária, uma pastora, que Deus assim seja, se for da vontade dele, né? Queridos, abra sua palavra, a palavra do Senhor, em João 14. Quero, aqui de púlpito, dar meus parabéns à minha vizinha, Geralda, que está fazendo aniversário hoje. Pude compartilhar o link com ela. Que Deus fale ao seu coração profundamente. Geralda, te abençoe, lhe dê saúde, que te dê fé, que Deus te conceda muita graça, muita alegria, para que você seja bem-sucedida, você e sua família. Os meus primos também, minha família também, que saí compartilhando a mensagem que hoje traria, para que eles pudessem também compartilhar comigo desse Deus maravilhoso que tem nos ensinado bastante. João 14, no versículo 1 em diante, a gente encontra um texto em que Jesus ele fortalece o coração dos discípulos. Ele diz assim nesse texto: não se perturbe o coração de vocês, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Querido Deus e Pai amado, há muitas vidas nessa hora ouvindo a Tua palavra. Senhor Deus, rogamos ao Teu Santo Espírito que o Senhor fale profundamente a cada uma delas. Que haja salvação na Tua casa, Senhor Deus, tanto os que estão aqui, quanto os que estão em casa assistindo pela internet. Que o Senhor fale, Pai, possa trazer, a Sua palavra possa trazer vida, a Tua palavra possa trazer cura, a Tua palavra possa trazer libertação nesta hora. Nós te rogamos essas graças, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós estamos todos atormentados. A verdade é que há em nossos corações um tormento muito grande. Uma preocupação que o mundo vive hoje, diante dessa pandemia que assola o mundo. Todos estão de máscara aqui, todos utilizando o protocolo, para que não pegue esse vírus. E é verdade, bem verdade, que isso assola o mundo inteiro, não é só aqui o Brasil, a todas as nações. E me lembra um fato de um cantor evangélico, que todos conhecem, o irmão Lázaro. Ele, no dia 20 de março desse ano, ele foi acometido
do vírus de Covid-19 e morreu. Quem teve a oportunidade de ver na internet o vídeo dele circulando, ele, num momento de um procedimento cirúrgico, ele estava com um semblante que é de surpreender cada um de nós. Se você não teve a oportunidade de ver, procure na internet, Os Últimos Dias de Lázaro. Eu acho que todo mundo conhece esse cantor. E ele fez uma canção, em que essa canção diz assim: ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar com Deus, ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar com Deus. O mundo está cheio de horror, os mentirosos reinam sem pudor, mentes brilhantes planejando o mal, mas eu não desanimo, pois eu sou o sal. A integridade foi para o além. No mundo ninguém ama mais ninguém, mas Jesus Cristo disse: filho, eu vou voltar para te buscar. Ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar com Deus. Restaura a tua casa, ó Senhor, acaba o show e restaura o louvor. Riqueza e fama agora é a pregação, já não se fala mais em salvação. O mundo está tentando enganar aquele que é bom, que o bom Deus virá buscar, mas permaneço firme e forte, eu levo a minha cruz, pois eu sou luz. Ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar com Deus. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Os inimigos da igreja vão ficar aqui, eu vou subir, eu vou subir. A depressão, as enfermidades vão ficar aqui, e eu vou subir, e eu vou subir. Satanás com seus demônios não vão me impedir, eu vou subir. Ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar com Deus. Ele fez essa canção muito tempo antes dele morrer, mas ele tinha uma certeza, como tenho certeza também, que muitos aqui têm essa certeza, de promessa que Deus nos deu, de um dia estarmos morando com Ele na eternidade. A nossa morada não é aqui, nesse lugar. Ledo engano de quem pensa que nós moramos aqui. Nós não moramos aqui, a gente está de passagem, simplesmente de passagem. E o texto que nós lemos, o seu contexto, é a ceia pascual. Ali Jesus participava com os discípulos, e o clima era de despedida, o clima era de revelações, e Jesus falara que o traidor, que um dos discípulos, Judas, iria o trair. Entregaria nas mãos dos soldados romanos. O sofrimento de Jesus estava bem breve, ali à porta, e ele não estaria mais com os discípulos. O temor dos discípulos assolou os seus corações. Eles começaram a ficar preocupados diante dessa iminente realidade. As mentes daqueles discípulos se turbaram e os seus corações se encheram de desânimo e abatimento em suas almas, e restringiram suas visões simplesmente para as coisas terrenas. O que aconteceria com eles? Aqueles 3 anos de treinamento que Jesus fizera com eles, aquele ensino que Jesus ensinou a eles durante os 3 anos de discipulado, começou a não fazer mais sentido para os discípulos, porque eles ficaram perturbados. E agora? E aí Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essas palavras começaram a envolver a paisagem da esfera celestial na vida dos discípulos, e eles começaram a entender, começaram a olhar que havia uma esperança, que nem tudo estava perdido, que nem tudo estava caminhando para o fim, mas havia
uma esperança. Jesus anima eles dizendo: eu vou para esse lugar, vós também podereis ir para onde eu vou, mas não agora, mas eu quero vocês perto de mim. Vou preparar um lugar para vocês. Creia que essa separação é temporária. Eu vou vir para buscá-los, para viver eternamente comigo. Nessas palavras, Jesus animou os discípulos, porque em algum momento eles ficaram conturbados, suas mentes confusas, mas Jesus falou e trouxe uma palavra de esperança para eles. Após essas palavras, eles tiveram as mentes iluminadas por essa promessa. E quando eu trago essa palavra hoje, nessa noite, por quê? Porque não ouvimos hoje, não ouvimos muitos sermões sobre os céus atualmente, não ouvimos pregadores falar com alegria do céu. Isso parece até que é estranho, pois a alegria do cristão deveria estar lá, no céu, e não aqui na terra. Refletir sobre como o Senhor espera por nós, refletir sobre essa promessa que o Senhor, é a maior promessa que o Evangelho traz para toda a humanidade, é morar no céu. O mundo está perdido, nós sabemos, o mundo está perdido, e a palavra do Evangelho tem que ser pregada a todos quantos creem, para que esses também possam estar no céu. C.S. Lewis escreveu sobre a importância do céu. Ele diz: se você ler a história, vai descobrir que os crentes que mais realizaram neste mundo foram exatamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. E é pelo fato dos crentes terem deixado de pensar no mundo por vir, se tornaram ineficazes nesse mundo. A igreja cresceu num tempo em que os crentes ansiavam em estar com Jesus no céu. E me parece estranho como a igreja hoje pensa muito no mundo aqui. Me parece estranho pensar que as pessoas às vezes têm medo de morrer, porque querem ficar aqui. Paulo falou que morrer para ele, ficar também era, mas morrer era lucro para ele, porque ele sabia aonde ele iria, para onde ele iria. Eu vou morar no céu, eu quero morar no céu. A Bíblia está cheia de repletas passagens que nos exortam sobre a importância da eternidade nos céus. Jesus alerta para juntarmos tesouro no céu. A gente fica tão preocupado com os bens materiais, ficamos tão preocupados em ter, de fazer, de querer adquirir mais, mas Jesus fala lá em Mateus 6, versículo 19 e 20, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões não minam e nem roubam. Jesus conhecia o coração do homem, Jesus conhece o nosso coração, o quanto nós estamos preocupados com as coisas, mas ajunte tesouros no céu, lá ninguém vai roubar nada de seu. Amém, igreja? Paulo diz também que devemos pensar nas coisas do alto, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 2, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra. Paulo ainda fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19, porque para mim tenho por certo que
aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Os céus nos ajudam a enfrentar o sofrimento aqui. O que nós passamos aqui é muito pequeno comparado com as coisas que Deus há de revelar para todos nós lá na eternidade. Então, quando você estiver sofrendo, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, pense que Deus preparou um lugar para cada um de nós, muito melhor do que aqui, e que esse sofrimento não se compara com o que há de ser revelado para nós. Paulo continua dizendo também, em Filipenses 1, 21, 22, que eu já disse aqui, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. O céu nos livra do medo da morte. Não precisa ter medo da morte, não precisamos. Talvez essa noite você se encontre assim, com uma mente perturbada, cansado, preocupado, desorientado, não sabendo o que vai acontecer amanhã. Talvez com uma pessoa que você tem como querido, querida, parente, amigo, no leito de enfermidade, num hospital ou em casa. E você se pergunta por que tudo isso? Eu quero trazer uma mensagem para você, nessa noite de esperança, uma mensagem de alento, uma mensagem que nem tudo está perdido, porque Jesus nos prometeu. E essa promessa não tem preço. Você tem certeza que você vai morar no céu? É a pergunta que eu faço. Todos quanto aqui nessa noite estão aqui ouvindo ou em casa, você tem a convicção que se você morrer hoje, você vai morar no céu? Eu vou morar no céu, sabe por quê? O céu é nosso destino. Deus reservou para cada um de nós, para toda criatura, o céu. Quando tudo parecia perdido lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo, Deus traz a promessa de resgatar a humanidade perdida. Quando Ele diz que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, Ele estava dizendo, olha, isso não vai ficar barato não. Eu fiz os meus filhos e as minhas filhas para mim, e eu hei de resgatá-los na cruz do Calvário. Nada estava perdido. Deus nos deu o poder de decidirmos a morte ou a vida. E preparou um lugar para cada um de nós. Essa não é uma perspectiva de irmos para o céu de uma atitude escapista da vida. Ela vem da certeza da realização do propósito de Deus para os salvos. É um propósito de Deus criar a sua criação, morar em outro lugar, porque a corrupção já está inserida neste mundo, e a esperança é Jesus, aonde terá um novo céu e uma nova terra, para todos os quantos creem. Lê do engano que você pense que vai ficar aqui. Deus preparou um lugar para você, para mim, para você, para todos nós aqui. Devemos ter essa esperança enraizada no nosso coração, para que possamos viver melhor, diante das circunstâncias que vemos todos os dias. A palavra de Deus diz que os céus e a terra que hoje existe passarão, dando lugar a um novo céu e uma nova terra,
Apocalipse capítulo 21, versículo 1, viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não mais existe. O céu é um lugar de habitação definitiva, por isso o nosso olhar deve se elevar-se para lá, acima das circunstâncias, das adversidades que esse mundo traz para nós. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz: porque a nossa pátria está nos céus, de onde tem nos aguardado o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo abatido, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Amém. Esse corpo aqui não é nada comparado com o corpo glorificado que o Senhor vai me dar, com o corpo glorificado que Ele vai te dar. Anseie por isso. Não tem coisa melhor, não tem bem material melhor você ansiar por isso. Devemos reconhecer que estamos apenas de passagem neste mundo, caminhando para o nosso lar na pátria celestial. Não devemos pensar que a nossa segurança plena está nesse mundo aqui. O mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. O mundo onde todos os anseios serão cumpridos, o mundo que o Senhor reservou para os seus eleitos. Um mundo puro, eterno, isento de pecado, de choro, de tristeza, uma vida gloriosa na cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém. Lá teremos comunhão plena com o Senhor e viveremos uma infinita adoração para sempre. Vocês que estão aqui sabem disso. Quem está em casa sabe disso. Quando adoramos o Senhor, o louvor liberta. Agora imagina você vivendo isso infinitamente, para sempre. Como é gostoso estar aqui louvando ao Senhor. Mas imaginem viver isso infinitamente, eternamente. Amém? Que maravilha. Você está preparado para ir morar no céu? Para morar no céu é necessário tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Felizmente não é qualquer um que vai para o céu. Muitos têm escolhido habitar com o príncipe desse mundo. Muitos insistem em permanecer em seus delitos e pecados. Jesus fez tudo o que tinha para ser feito para nos livrar de uma eternidade com o diabo, que foi reservado para Ele somente. Entregue hoje a sua vida para Jesus. Jesus entregou sua vida por amor a nós. Entregue hoje a sua vida por amor a Jesus. A palavra de Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, não apenas alguns. Não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito do Senhor. João 3,16 é um texto sublime da palavra de Deus, que Deus amou todo mundo, a todos, sem exceção, para dar a eternidade, para dar o céu para mim e para você. Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram, não há ninguém que peque, que não peque, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Em 1 João capítulo
1, versículo 7 e 9 diz: mas se andarmos na luz, 1 João, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus quer perdoar você nessa noite. Deus quer trazer perdão para você nessa noite. Deus quer trazer um bálsamo na sua alma, na sua vida. Deus quer te dar salvação. Nessa noite é preciso uma decisão para morar no céu. Se há pecado em nossas vidas, isso nos impede de habitar nos céus. Nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você precisa estar escrito no livro do Cordeiro para entrar no céu. Lá não haverá abominação, mentira. Assim, amados, precisamos abandonar o pecado, nos arrependermos, confessarmos nossos pecados e seguirmos em liberdade para Deus, para essa pátria reservada para aqueles que o conhecem. Eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu, e você? Eu quero morar no céu porque lá a palavra de Deus diz: Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículo 4. Lá não haverá dor. A dor é a consequência do pecado, a dor física, a dor moral, a dor emocional, a dor espiritual. Isso não vai entrar no céu. Não haverá mais sofrimento, enfermidade, defeito físico, cansaço, fadiga, depressão, traição. Não haverá hospitais, médicos, enfermeiros. Quantas pessoas hoje, nessa noite, estão atormentadas pela dor de uma traição, pela dor de uma perda, pela dor da separação, pela dor de uma enfermidade. A dor machuca a gente. Mas lá não haverá dor. Mas o motivo por que eu quero estar lá, lá não haverá dor, lá não haverá lágrimas. É mais do que um lugar, o céu, porque lá não haverá lágrimas, não haverá choro. Nas ruas de Jerusalém não haverá choro. Este mundo aqui é um vale de choro. É um vale de choro. Muitas vezes alagamos os nossos leitos com choro, noites sem findar, chorando, a perda de alguém, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa pátria, por algum amigo que se foi. Choramos pelo emprego que perdemos, choramos com dor de uma enfermidade. Quantos choros você já teve enquanto você vive aqui? Mas lá não haverá choro. Deus é quem vai enxugar nossas lágrimas.
Deus vai enxugar nossas lágrimas. Não haverá mais morte, nem luto. A morte será lançada no lago de fogo. Não era desejo de Deus, quando nos criou, que houvesse morte. Era para a gente viver eternamente. Mas por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Mas lá não haverá morte, porque a morte será lançada no lago de fogo. Apocalipse 20:15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ela não pode mais nos atingir, ela não vai poder mais nos atingir. Seremos revestidos de imortalidade. Tragada foi a morte pela glória do Senhor, pela vitória. No céu não haverá mortuária, não haverá velório, não haverá enterro, não haverá cemitério. O céu não será um lugar de despedida. Você não quer isso para você? Tenho certeza que você quer. A morte será tragada. 1 Coríntios 15, 53 e 55 diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Será destruído para sempre. Querido, lá não haverá despedida. A vida neste mundo é marcada por encontros e desencontros, alegrias e tristezas. Aqui celebramos o nascimento e choramos pela morte de alguém. Aqui vemos nossos amigos, familiares sendo ceifados, deixado nosso coração com dor. Aqui choramos à beira da sepultura. Aqui temos o coração rasgado pela saudade. Porém no céu não haverá mais isso, não haverá mais despedida, não haverá mais adeus. Estaremos sempre juntos para sempre, sem rugas, sem máculas, sem mágoas, conflitos e separações não haverá. Nossa comunhão será eterna, perfeita. Seremos uma só família, um só rebanho, uma só igreja. O ano de 2020 e 2021 ficará nos anais da história como um tempo em que o mundo parou, economia caindo, pessoas de todas as nações morrendo, colunas da sociedade se rompendo, sendo abaladas, por causa de um vírus. Ceifou muitas pessoas de todo o mundo, pessoas que nós conhecemos, que estavam ao teu lado até pouco tempo, e a gente chorou por essas vidas. Alguns ainda choram por essas vidas. Queridos, quero convidar você a morar no céu, a ter esse desejo, essa vontade, mas para isso é preciso você investir nisso. A palavra de Deus, Jesus conta duas parábolas interessantes. Eu não vou ler essas parábolas. A parábola do reino dos céus, a parábola das 10 virgens, a parábola do tesouro dos céus, é que a pessoa achou um tesouro num terreno, e quando encontrou aquele tesouro no terreno, ele viu que era aquele tesouro. O que ele fez? Ele foi lá, pegou o tesouro, foi lá, comprou o terreno, porque ele, sendo um terreno dele, o que ele achou era dele. Ele investiu. A parábola também
das 10 virgens, contadas por Jesus, ele fala das virgens que estavam esperando o noivo. 10 virgens se preparavam para a boda, pegaram a candeia para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e outras 5 eram sensatas. As 5 sensatas levaram um azeite, as outras 5 para manter a luz da candeia acesa. As insensatas não levaram, estavam nem aí. Quando o noivo estava chegando, elas perceberam que estavam sem azeite e foram pedir às sensatas: me dá um pouquinho para poder entrar na festa do noivo. Não, se a gente der para vocês, às vezes não vai ter para a gente. E aí elas saíram correndo para comprar, só que o noivo chegou, entrou com as 5 sensatas para a festa das bodas. E quando aquelas insensatas foram, a porta já estava fechada. E elas bateram. E o noivo respondeu: não, pois não vos conheço. Se prepare para estar com o Senhor. Não seja insensato. Invista no reino do Senhor. Porque a nossa pátria não é aqui. Guarde essa promessa no seu coração. Pense nela todos os dias. E ela vai te dar força para viver. Eu vou morar no céu. E você? Abaixe sua cabeça. Vamos estar orando por você. E eu quero te convidar a tomar uma decisão. Para morar no céu, tem que haver uma decisão. A decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer, nessa noite, aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você aceita Jesus, você que está me ouvindo na internet, escreva aí no chat: eu aceito. Eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu. Essa é a minha maior alegria, é morar no céu. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite também, que estão aqui presentes. Lá na galeria, se há alguém ainda que não tomou uma decisão ao lado de Cristo, ainda não tem certeza da sua salvação, levante uma das suas mãos, que eu vou orar por você. Lá na galeria, alguém que aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não se acanhe. Eu vou estar orando por você aqui na nave. Se há alguém na nave que refletiu, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus, eu quero orar por você. Alguém, levante uma das suas mãos para que eu te conheça. Tem alguém nessa noite? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, porque Tu reservaste para cada um de nós os céus. Experiência essa que nós não sabemos explicar, porque ainda não estamos lá. Paulo teve uma experiência que o Senhor proporcionou a ele. João na ilha de Pátimo, que o Senhor revelou para ele, para nos trazer como será lá. Por isso enche os nossos corações, Senhor Deus, dessa alegria e dessa esperança, para que possamos viver neste mundo aqui, mas com firmeza, olhando para o autor e consumador na nossa fé, que é o Seu Filho Jesus. Enche o nosso coração com essa esperança, Pai, para que possamos caminhar cada dia, firmes em Ti, olhando para Jesus. Obrigado, Senhor Deus, tenho certeza
que o Senhor falaste aos nossos corações nessa noite. Preserva essa palavra no nosso coração, Senhor Deus, dia a dia, para que possamos não esquecer dela em nenhum momento. Nós oramos no nome do seu Filho Jesus. Amém. Vamos ficar de pé todos?